Começar um romance até que é fácil. O difícil é continuar. Se você se empolga no primeiro capítulo, mergulha nos personagens, sente a história ganhar vida, mas chega no segundo capítulo, o fôlego some, a inspiração se apaga, as cenas travam, o texto parece não ir mais a lugar algum. Então, se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo hoje. Neste vídeo eu vou te mostrar porque a maioria dos escritores trava justamente no segundo capítulo. E o que é que você pode fazer para não deixar o seu romance morrer no meio do caminho? Também já aproveita para se inscrever aqui no canal Café do Escritor, também nas nossas redes sociais, porque toda semana eu trago conteúdos práticos, relevantes para você escrever melhor, publicar o seu livro e alcançar os seus leitores. Vem comigo. Olha, eu vejo isso o tempo todo nas mentorias de escrita que eu dou. Autores cheios de ideias, com inícios brilhantes, mas que perdem o ritmo assim que o primeiro conflito aparece. A história que parecia viva, de repente se arrasta. E o pior, o autor começa a duvidar dele mesmo. A ideia era ótima. O escritor começou empolgado, se deleitou no primeiro capítulo, conheceu seus personagens, construiu um cenário e tudo mais, mas chegou no segundo e travou. E aí vem várias perguntas, né? Porque a gente fica sempre se questionando. Será que eu devo mudar o cenário? Eu coloco mais um personagem? Será que eu estou apenas enrolando e não estou entregando nada para o meu leitor? A verdade é que o segundo capítulo é um ponto de virada invisível na narrativa. E ele testa justamente a sua estrutura, o seu ritmo e a sua visão da história. E aqui é o momento em que o autor precisa parar de descrever o mundo e começar a movimentar a narrativa. Olha só, o primeiro capítulo ela é a emoção, ela é a descoberta, ela é aquele impulso inicial que precisa ser dado, está tudo certo. Então é o momento justamente de criar o universo, encantar o leitor. Mas o segundo, você tem que manter o seu leitor e isso exige estrutura, exige intenção. E é quando você precisa justamente sustentar aquilo que você começou lá no primeiro capítulo, aprofundar os personagens e manter essa curiosidade viva, manter a narrativa andando. E é aí que muitos têm os grandes problemas porque não tem um plano. Então, assim, escrever sem estrutura é como se dirigir sem um mapa, sem o seu GPS. Você até começa animado, mas logo você se perde nas curvas, nos caminhos e assim por diante. Então, toda a história é um sistema de tensões. Quando a tensão desaparece, o leitor adormece. E o erro mais comum é achar que o conflito é o único grande acontecimento da sua história. Mas os bons romancistas, eles entendem que uma narrativa, ela vive também de microtensões. Ela vive de pequenos choques, de pequenas descobertas, também de hesitações, de silêncios, e é o que a gente chama de a curva de Fichte, se pronuncia Fichte, F-I-C-H-T-E. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar quem é esse cara, tá? Esse nome se refere ao filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte. Em alemão a pronúncia é essa, mas em português a gente fala Fichte, não tem problema nenhum. Bom, Fichte foi um filósofo alemão, nascido em 1762, faleceu em 1814, e ele é considerado o pai do idealismo alemão, um movimento que também influenciou Hegel, Schelling e assim por diante, muita gente. Então, assim, ele acreditava que a ação é o que forma o ser. E é exatamente essa ideia que inspirou o que a gente chama de, né, a curva de Fichte na narrativa, que toda a história precisa de ação, conflito e de consequência. Ou seja, o personagem se revela pelo que ele faz, não apenas pelo que ele sente. Sendo assim, a história ela avança por pequenos embates e não por grandes acontecimentos isolados. Por isso é uma das estruturas favoritas de roteiristas e escritores contemporâneos, porque ela cria um ritmo interno, suspense constante, o envolvimento emocional, sem precisar de grandes reviravoltas o tempo todo. Então, para atravessar o segundo capítulo, não adianta esperar a inspiração. Você precisa de um método narrativo. Então vamos lá, a curva de Fichte funciona assim. Toda cena precisa gerar uma tensão. Algo muda, mesmo que seja pequeno. Essa tensão, ela cresce, ela se acumula, ela chega a um ponto de virada. E depois
vem uma liberação. O leitor respira, mas ele não relaxa completamente. Ele quer saber o que vem logo a seguir. Por isso a gente fala que é como uma sucessão de ondas. Cada uma sobe, quebra, recua um pouco, mas nunca volta ao ponto de partida. Se está sempre avançando. E é justamente isso que dá o ritmo e progressão à narrativa. Então, no segundo capítulo, esse ciclo precisa acontecer pelo menos uma vez. Aqui é o momento de mostrar que a sua história ela tem algo que está em jogo, algo que precisa ser cuidado, algo que precisa acontecer. Pode ser uma dúvida, pode ser um impasse, uma revelação, qualquer coisa que altere o estado emocional ou prático do protagonista. É aqui que o leitor precisa saber que algo foi abalado, mesmo que ainda não foi resolvido, que vai ser resolvido lá na frente. Então, assim, vamos aplicar na prática. Então, primeiro, retome o desejo do protagonista. O que afinal ele quer que você revelou lá no primeiro capítulo? E o que impede ele de conseguir isso? Esse é o motor da história. No segundo capítulo, você precisa lembrar o seu leitor e a si mesmo, para que você continue, né, usando isso, para que qual é esse desejo central? Porque senão, se você perde isso, a sua história também fica perdida. Então, por exemplo, em um romance, pode ser o reencontro com alguém, a fuga de uma cidade, a busca por respostas. Se o personagem quer algo, o leitor continua. Se ele apenas existe, o leitor abandona. 2. Introduza um obstáculo real. Pode ser algo externo, como outro personagem, uma mudança no ambiente, uma informação nova, ou pode ser interno, né, que é bem interessante, um medo, uma dúvida, uma lembrança, uma culpa, algo que ele traz junto, né, dentro de si há muito tempo. Mas esse obstáculo é o que transforma a cena em conflito. Sem obstáculo não há narrativa, só tem descrição. E é muito chato um livro que só tem descrição. E é justamente aqui que mora o erro da maioria dos escritores. O segundo capítulo vira um diário do personagem e não um passo da jornada. Então, por exemplo, se no primeiro capítulo seu personagem decide viajar, no segundo algo precisa desafiar ele. O dinheiro acaba, o ônibus atrasa, ele encontra alguém do passado que ele não queria encontrar, ou simplesmente ele duvida da própria decisão. E tudo isso vai criar atrito, e atrito é vida narrativa. Terceiro, gere uma pequena virada. Não precisa ser nada explosivo, pode ser um gesto, uma escolha, uma perda mínima que seja, mas tem que ser algo que precisa mover a história adiante. A virada é o que sinaliza ao leitor. A história começou para valer. Então, por exemplo, o personagem ele descobre que algo que ele acreditava era uma mentira. Ou então ele percebe que o problema é maior do que ele imaginava. Esse é o ponto em que a narrativa justamente ganha essa tração. Ela começa a pegar um ritmo muito mais forte. E 4, feche o capítulo com uma pergunta aberta, não literalmente uma interrogação, mas algo que deixa o leitor inquieto, faz ele pensar. Ele precisa virar a página para saber a resposta. Pode ser uma dúvida moral, uma ameaça silenciosa ou até mesmo um silêncio que pesa, que encerra aquela cena. E esse, meu amigo, minha amiga, é o segredo da continuidade. O segundo capítulo, ele não existe para repetir o primeiro. Ele existe para criar um impulso, para fazer a história correr de verdade sozinha. Então a curva de Fichte é, na prática, uma forma de lembrar que toda a história precisa respirar, mas nunca parar. Não pode ser um respiro tão grande que a história fique morta. É como caminhar sobre pedras num rio, né? Se você já teve essa experiência. Você avança porque cada passo tem que ter um desequilíbrio calculado. E é justamente esse desequilíbrio que é o risco que movimenta e que mantém o leitor com você. Então, se você sente que o seu texto trava, olhe para isso. Não é falta de talento, hein? É falta de movimento. Histórias vivem de tensão, de ritmo, de consequência. E se você quer aprender a aplicar justamente essas estruturas, como a curva de Fichte e também outras na sua narrativa, fala com a gente aqui no Café do Escritor. No Café do Escritor, a gente ajuda você a trabalhar o seu texto, a transformar as suas ideias em histórias que prendem justamente o leitor do início ao fim. E os nossos links estão todos abaixo aqui do vídeo, tanto do WhatsApp, que você tem um canal direto de contato com a gente,
e também outras formas de e-mail e tudo mais que você consegue acessar. Mas agenda uma conversa. Você vai descobrir que a gente pode sim te auxiliar a construir não só o seu segundo capítulo, mas a sua obra toda, para que seja publicada, para que tenha qualidade comercial, editorial, e assim você ser um autor, uma autora que realmente consegue construir uma carreira e ter os seus leitores querendo, sempre esperando os seus livros. Te aguardo no próximo vídeo e fica atento, salva também esse vídeo, manda para alguém e também segue o nosso canal Café de Escritor e as redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.